E quando a vida tiver terminado aqui na terra, a última oração sido feita, as batalhas terminadas, a fumaça dissipada, as armas penduradas, todas as Bíblias fechadas, e subirmos à tua casa, naquele amanhecer eterno e brilhante, quando os eleitos se reunirem em seu lar, além do sol, como disse o poeta, Senhor, ao ver aquela mesa posta para a ceia com quilômetros de comprimento, olhando-nos uns aos outros de frente, veteranos com cicatrizes de batalhas, lágrimas de alegria caindo de nossos rostos, e o Rei saindo em sua beleza e santidade, andando ao longo da mesa e com suas próprias mãos enxugando todas as lágrimas, dizendo: não chores mais, tudo tem terminado, entra no gozo do Senhor. As lutas do caminho serão como nada, Pai, quando chegarmos ao fim da jornada. Amém. Deus abençoe aos irmãos da família Brana. Estamos agora começando a nossa transmissão. Que Deus possa nos abençoar. Quero agora dizer para os irmãos, antes de ler as Escrituras, que na igreja nós temos 3 tipos de pessoas dentro da igreja. 3 tipos. Eu não estou falando sobre as 3 classes de crente, não. Eu não estou falando sobre 3 classes de crente, mas estou falando que na igreja existe 3 tipos de pessoas. Nós sabemos bem que há 3 etapas da graça. 3 etapas da graça. Nós, como cristãos da mensagem, nós conhecemos isso, que é a primeira etapa, que é justificação. A segunda etapa, santificação. E a terceira etapa, o batismo com o Espírito Santo. Então há 3 etapas. Porém nós sabemos que na igreja tem irmão que ainda está na justificação. Eles ainda não conseguiram chegar à santificação. Estão ainda na justificação. E também tem um outro grupo que já chegaram à santificação. Já conseguiram dar um passo a mais para a segunda etapa, que está então em santificação, né? Já alcançou um nível mais alto de ser santificado. E nós temos também o terceiro grupo que já entraram no batismo com o Espírito Santo. Nós chamamos isso agora de batismo com o Espírito Santo e com fogo. Então já chegaram à terceira etapa. Isso é, quando ele chega na terceira etapa do batismo com o Espírito Santo, dessa mensagem da hora, então ele entra véu adentro. Quando ele entra véu adentro, ele chegou, ele conseguiu atravessar o Jordão e entrou assim, véu adentro. Então, esses irmãos que chegam à terceira puxada,
que chega à terceira etapa, eles são ainda mais bem-aventurados. No entanto, os que estão na primeira etapa estão vindo, estão caminhando, estão lutando para chegar na segunda etapa. Não tem jeito de sair da primeira e ir para a terceira etapa sem passar pela segunda. Então tem que passar pela segunda etapa, né? Para chegar na terceira etapa. Então aqueles que estão lutando para chegar na segunda. Então aqueles que estão na segunda estão lutando para chegar na terceira etapa. Então nós temos que ter paciência com cada irmão que lhe vem, né? Lhe vem vindo. Não é toda a igreja que chegou à perfeição, ao batismo com o Espírito Santo. Não é toda a igreja, é cada um, por sua vez, vem caminhando para chegar à terceira puxada, né? Quando ele chega na terceira puxada, então isso é maravilhoso. Então ele entra e ele está então descansado, né? Ele entra no seu descanso, ele entra na presença de Deus. É isso? Amém. Então eu quero ler as Escrituras, tomar a palavra, as Escrituras para ler, né? E as nossas Escrituras se encontram no livro de Hebreus, né? O seu capítulo 6, no livro de Hebreus, que está a nossa Escritura, né? Diz aqui, Hebreus 6, versículo 4 até o 9, nós vamos ler 5 versículos, né? Para tomar a palavra nesta noite, amém? Tá assim, porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados, provaram os dons celestiais, se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram da boa palavra de Deus e dos vitupérios do século futuro e recaíram, seja outra vez renovado para o arrependimento, pois assim quanto a eles, de novo crucificaram o Filho de Deus e os põe ao vitupério. Põe sobre o vitupério, porque a terra que embeber a chuva, que muitas vezes cai sobre ela e produz ervas proveitosas para aqueles por quem é lavrada, recebe as bênçãos de Deus. Mas o que produz abrolho, o que produz espinho, melhor dizendo, é abrolho e reprovado, e perto está da maldição, e sim a fim é ser queimado. Deus acrescente as tuas bênçãos, a tua palavra nesta noite. Pai Celestial, o Senhor é Deus, e eu creio, Deus, que o Senhor está em nós neste momento, nesta noiva, nesse quíntuplo do ministério da noiva. O Senhor está agora em carne humana no nosso meio. Por isso, ó Deus, nós te adoramos e te bendizemos por tudo. Pedimos que o Senhor nos ajude, ó Deus, nesta noite, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Está bem, irmão?
Vamos tomar as escrituras, vamos tomar a mensagem. A minha mensagem hoje é continuando a mensagem Esteja Certo de Deus, segunda parte, Esteja Certo de Deus. Nós estamos esperando aqui alguns irmãos entrar em conexão, né, para que nós podemos continuar essa mensagem, né? Porque se ninguém entrar em conexão conosco, então nós vamos estar falando ao léu, né? Vamos falando para ninguém. Então vamos esperar que alguns irmãos possam entrar em conexão. Eu creio que o irmão Benesvaldo, né, da Rádio Heber Brana, terceira puxada, ele pode estar em conexão conosco. Entrou agora o irmão Valci Santana, está nos assistindo. Já é um bom começo, né? Nós já temos alguém ali, o irmão Valci Santana, que já está nos assistindo. Então a mensagem já chegou até ele, né? Isso aí é para nós confirmar se a transmissão está sendo feita corretamente, né? E graças a Deus. E agora o irmão Luiz Carlos dos Santos está assistindo, né? E estará nos transmitindo nesta noite a Rádio Heber, terceira puxada, Fé para o Rap. O irmão Benesvaldo estará nos transmitindo nesta noite, né? Ele estará levando essa mensagem através da Rádio Heber para o Brasil, as 7 nações que falam português, estará levando isso ao mundo, às pessoas, né? Então isso é muito maravilhoso, né? Nós ter os irmãos conectados, porque nós não queremos assim falar sozinho, falar com ninguém, né? Então aí não tem jeito de nós transmitir a mensagem. Então precisa dos irmãos nos ajudar para que essa mensagem alcance outras pessoas e aquelas que estão mais distantes, né? Essa mensagem é a mensagem que nos prepara a noiva, que nos alimenta para que nós possamos continuar, né? Graças a Deus por isso, desde que nós já temos aqui 2 pessoas nos assistindo, já dá para a gente continuar essa mensagem. Depois eu creio que ela vai para a internet, né? E várias outras pessoas vão assistir essa mensagem. Bem, estou tomando agora, nessa noite, a mensagem do profeta William Branham, a mensagem intitulada Esteja Certo de Deus. Bem, agora, nesta hora que nós estamos vivendo, nesse tempo que nós estamos vivendo, a pessoa tem que estar certa de Deus. Ela tem que ter as suas convicções e ela tem que estar no seu coração que ela está certa de Deus. Porque se nós não estiver certo de Deus, se nós não estiver certo, nós por certo estaremos em dúvida. Nós precisamos de reajustar a nossa vida para estar certo de Deus. Agora o profeta trazendo essa mensagem, esteja certo de Deus, a partir do parágrafo 2, nós vamos começar bem aqui no começo, no parágrafo 2, para nos trazer essa mensagem, que Deus possa nos dar graça nesta noite. Agora, o profeta diz assim: e agora, Senhor, abençoa a tua palavra enquanto é pregada. É o que nós estamos esperando agora, que Deus abençoe a sua palavra enquanto ela está sendo pregada. Que o Espírito Santo tome nossas mentes. O Espírito Santo tem que tomar a minha mente agora, né? O meu pensamento tem que ser agora o pensamento de Deus, para que a minha boca seja a boca de Deus.
E assim Deus pode falar com você que está me ouvindo. O que nós esperamos quando nós vem à igreja, quando nós estamos congregando, o que nós esperamos é que Deus fala conosco. É que Deus fale conosco no culto. Isto é maravilhoso. Quando nós podemos ir à reunião, ao culto, e poder ver, ouvir Deus falar conosco. Deus fala. Isso tem que falar dentro do nosso coração, no fundo da nossa alma, quando Deus está falando com você. E quando Deus fala conosco, isso nos traz um grande refrigério. Isso nos traz uma grande alegria quando Deus fala conosco. E Deus pode nos trazer a mensagem da maneira para nós como nós necessitamos. Talvez nós precisamos de uma correção. Talvez nós precisamos de um ensinamento. Porque talvez nós temos um pensamento errado. Então Deus quer que nós temos a maneira certa, pensamos da maneira certa, né? Cremos da maneira certa. Porque quando nós vemos para a mensagem, nós passamos a escutar muito pregador, muitas pessoas pregando, e uns pregam de um jeito, outros pregam do outro, outros dizem uma coisa, outros dizem outra, e muitas das vezes a nossa mente fica confusa, né? Então, nós temos que chegar a um momento da nossa vida de nós estar certo com Deus, e aquilo que nós estamos ouvindo é realmente de Deus, quando Deus fala ao nosso coração. Uma pessoa pode seguir de uma maneira errada, com um pensamento errado, e crendo da maneira errada, porque aprendeu de um determinado pregador antes. Mas quando isso atravessa na nossa frente, que Deus nos mostra, nos esclarece a verdade, a partir daquela hora nós mudamos o nosso pensamento, nós mudamos a nossa atitude, nós passamos a crer da maneira certa. Por isso que o pastor, ele tem que ser bem claro em suas mensagens, ele tem que esclarecer bem a sua mensagem. O pastor que prega uma mensagem que deixa as pessoas confusas, com a mente confusa, eu acho que um pastor desse está errado. Ele tem que esclarecer claramente essa mensagem, porque agora é a hora, é um tempo de nós esclarecer a mensagem e fazer ela se tornar clara, limpa, nítida. Porque agora todos os mistérios, tudo que estava oculto, já foi revelado pelo sétimo anjo e reprofetizado por João. Então agora nós temos que saber de tudo. Nós não temos que pregar uma mensagem em parábolas, em enigma, para que as pessoas não venham entender. Nós temos que ser bem claro nas nossas mensagens, nos nossos ensinamentos, para que os irmãos possam crer da maneira correta e aprender da maneira correta, para que assim possa adquirir fé para o arrebatamento. Então as minhas mensagens que eu prego é mensagens claras, é mensagem clara, ela não deixa ninguém confuso. As minhas mensagens não traz confusão para ninguém. O que eu prego é bem claro, eu gosto de esclarecer aquilo que eu estou pregando. Esclarecer e mostrar que o profeta que está falando, mostrar que muitas das vezes é João quem falou, é o ministério da noiva quem falou. Eu gosto de agir isso,
eu gosto de agir dessa maneira, porque eu, como pastor, eu vou ter que dar conta diante de Deus aquilo que eu estou pregando. Eu vou ter que dar conta. Eu não posso omitir nada. Eu não posso diminuir nada. Eu não posso acrescentar nada. Eu não posso colocar nem mesmo uma interpretação privada ou falar uma coisa que vai além do que o profeta falou, ou que vai além do que o pastor Osmar pregou, vamos dizer franco. Eu não posso falar uma coisa que vai além daquilo, que esteja fora daquilo que ele falou, porque nós temos que falar a mesma língua. Eu tenho que falar a mesma língua do sétimo anjo. Eu tenho que falar a mesma língua de João. Senão as pessoas vão ficar confusas. E nós vemos hoje que nessa terceira puxada da família Brana, há agora, nesse tempo presente, uma grande confusão. Há uma grande confusão, porque nós estamos vivendo no tempo de gêmeos. Agora é gêmeos, filho do mesmo pai, da mesma mãe. Olha, aí que o negócio vai ao extremo da coisa. Quando é filho do mesmo pai e da mesma mãe, como foi Esaú e Jacó, filho de Isaac e Rebeca, eles eram filhos da mesma mãe e do mesmo pai, porém, um com a natureza diferente do outro. Então hoje, nessa hora que nós estamos vivendo no tempo de gêmeos, filhos do mesmo pai, da mesma mãe, porém em gênios diferentes. Agora, essa mensagem agora, com esses gêmeos, agora que se tornou essa mensagem mais enganosa do que nunca. Agora é o tamanho engano que está agora dentro dessa mensagem. Porque a primeira e segunda puxada não nos enganou. Aqueles que pegaram grupos ignorados de uma terceira puxada pirata, não nos enganou. Isso não nos engana, porque eles falam o que João não falou, falam o que Brana não falou, mas agora nós, nessa terceira puxada, agora, que está sendo mais enganoso, tá vendo? Agora é hora de nós, os crentes verdadeiros, os cristãos genuínos, poder agora ter o discernimento de espírito. Você tem que ter agora o discernimento de espírito para que este pastor, o qual você está ouvindo, está realmente falando a verdade, está dentro da mensagem do dia. Isso é muito importante. Nós temos que saber isso. O irmão, a Rádio Web Brana, terceira puxada, está em conexão assistindo. Deus te abençoe. Ao irmão Benesvaldo Brana, Deus vos abençoe, irmão. Agora, observe. Então é a hora de nós termos agora o discernimento de espírito. Está vendo? Para nós saber se o que nós estamos ouvindo é realmente certo ou não é. Então o verdadeiro crente, a noiva eleita, o eleito para o rapto, essa noiva, ela tem discernimento de espírito. Tá vendo? O irmão Brana, perguntaram ao irmão Brana, como que eu posso conhecer o falso do verdadeiro? O irmão Brana disse assim: dê-lhe o teste da palavra. Agora, como que o irmão pode dar o teste de uma palavra para a outra pessoa ou para um pastor se ele não conhece a palavra, se ele não conhece a mensagem? Então não tem como ele dar um teste da palavra. Só vai dar um teste da palavra aquele que realmente crê na mensagem, que conhece a mensagem. Tá vendo? Então esses têm entendimento de Deus. Ele é sábio segundo Deus. E isso é maravilhoso.
Isso é maravilhoso demais da conta. Deixa eu ver o que o irmão Benesvaldo escreveu aqui. Boa noite, precioso irmão. Logo após o culto estaremos postando esta mensagem no canal da Rádio Weber, no YouTube. Deus vos abençoe. Amém, irmão. Graças a Deus. Faça isso, irmão Benesvaldo. Bom, vamos continuar aqui com a nossa mensagem. E nos prepare para a visitação dele. Veja. Então isso nos prepara para a visitação dele. Agora observe que a pomba ela desce sobre o cordeiro. Agora o cordeiro ele tem que ter a mesma natureza da pomba. A pomba é um animal simples. O cordeiro é um animal simples. Então nós temos que estar nós estamos preparados à visitação dele. Então nós temos que ter a mesma natureza dele, para que ele possa vir na nossa vida e nos trazer a mensagem, a falar conosco. Amém? Pois pedimos que ele venha, pois não viemos à casa do Senhor para ser visto ou para se ver. Olha, qual é o nosso objetivo? Quando nós saímos da nossa casa para ir à igreja, qual é o nosso objetivo? Não é para ser visto, para vestir uma roupa nova, um terno novo, um vestido novo, para ser visto, e nem para se ver. Nós vem vindo à igreja para adorar, para ouvir a palavra, para adorar a Deus em sua palavra. Esse é o nosso objetivo, de nós vir à igreja. Não importa a maneira que nós vem, se nós vem com vestido de seda, ou se nós vem com vestido de chitão, ou que vem com sapato caro, ou se vem com chinelo de dedo. O importante é o motivo que você está vindo à igreja, mas para aprender de ti. Nós vemos a igreja para aprender de ti, de Deus, e conhecer tua natureza, para conhecer os teus caminhos em tua causa. Olha o que nós vamos fazer aqui. Olha o que você vem fazer na igreja. Conhecer os caminhos de Deus. Está vendo? Conhecer o caminho de Deus, conhecer a tua causa, os seus propósitos. Nós vemos na igreja para conhecer mais de Deus. Nós temos que conhecer mais de Deus. Qual é o seu caminho? Qual que é a sua proposta? Sua causa, melhor dizendo. Porque Jesus disse assim: se vós verdadeiramente, disse Jesus, não souber quem eu sou, perecereis nos vossos pecados. Agora observa, se vós, está falando com a igreja, se vós verdadeiramente não souber quem eu sou, disse Jesus, perecereis em vossos pecados. Então nós temos que conhecer a Deus, conhecer os teus caminhos, conhecer as tuas causas, a maneira que Ele está agindo, da maneira que Ele está operando, qual é o seu objetivo. Conhecer Deus é conhecer sua palavra, é conhecer a mensagem da hora. Isso é conhecer Deus, a sua causa, porque Deus age de uma maneira tremenda no nosso meio. Ele tem as maneiras de agir no nosso meio. Então nós temos que ter esse conhecimento, conhecer Deus, como que Ele está agindo, como que Ele está se movendo no nosso meio. Está vendo? Para podermos enfrentar os problemas da vida. Se você não conhecer Deus, você vai se embaraçar, você vai ter problema na sua vida, você vai ter dificuldade.
Você vai arrazoar. Você vai arrazoar Deus. Você vai questionar Deus. Você vai murmurar de Deus. Se a pessoa não souber, ele vai ter problemas. O povo de Israel, eles murmuravam e questionaram Deus no deserto, porque eles não conheciam Deus. Mesmo Deus fazendo milagres, obras, maravilhas no meio deles, no entanto, eles não conheciam a Deus. Porque se eles tivessem conhecimento de Deus, eles não tinham feito o que eles tinham feito. Veja, os problemas da vida, com certeza, segurança, estando certo de Deus, conceda no Senhor, em nome do Senhor Jesus, te pedimos, amém. Que o irmão Brana termina a sua oração maravilhosa, né? Amém? É bom a gente seguir conversando, falando dessa mensagem, né? É isso que vem do fundo da nossa alma, e Deus vai nos encaminhando, né? E nos dando a palavra, e nós vamos falando com a igreja, e o seu irmão vai sendo abençoado em nome do Senhor Jesus Cristo. Deve ter sido uma manhã terrível, diz o profeta. Estava tão quente, com poeira, e as pessoas nas ruas morrendo de fome, e a terra estava tão quente a ponto de queimar. Tudo isso era reflexo dos seus pecados, suas decadência moral. Agora, se é algo muito tremendo, muito profundo, eu quero falar sobre isso. Veja, a terra estava tão quente a ponto de queimar, tudo era reflexo dos seus pecados. Agora, quando foi que aconteceu isso? No reino de Acabe, de Jezabel e Acabe, ali no reinado de Acabe, quando Israel era uma nação santa, um povo santo, um povo que tinha profeta. Eles falharam diante de Deus, eles pecaram diante de Deus, eles faziam coisas erradas, principalmente Acabe, agia de uma maneira errada, estava pensando que estava tudo bem, suas lavouras estavam produzindo, a chuva estava caindo, o orvalho do céu estava caindo, mantimento estava sendo produzido, seus gados estavam criando, e Acabe então achava que tudo estava bem, tudo estava em ordem, e ele continuou com seus pecados, o povo continuou pecando, a ponto de Acabe casar com uma gentia, uma mulher idólatra chamada Jezabel, e casando com essa mulher, resultou que ela trouxe para Israel o deus Dagon, um ídolo, colocou dentro de Israel, e Acabe se ajuntou com ela e gostou daquilo. Acabe então estabeleceu uma escola para 400 profetas, para que fosse profeta de Baal, e eles louvando e glorificando aquele deus pagão, e achando então que tudo estava bem. Quando ele menos esperava, no seu palácio, aparece ali o tisbita, Elias, o tisbita das tribos de Gileade. Ele chega até a barba de Acabe, sentado ali na sua cadeira, e chega até as barbas de Acabe, e repreende Acabe,
E Elias disse: não choverá, nem chuva e nem orvalho do céu cairá, até segundo as minhas palavras. Elias chegou para colocar ordem. Elias chegou para colocar ordem naquele lugar. Naquela hora que Elias fala para Acabe, ele simplesmente se sai da presença de Acabe e vai para as montanhas, para a beira do rio, aonde Deus iria cuidar de seu profeta. E naquela hora que o povo de Deus, a nação eleita, o povo santo, estava em desobediência a Deus, veio aquela grande fome em Israel, a terra começou a esquentar, não tinha chuva, não tinha orvalhos. Nós vemos aqui no Brasil, quando nós passamos aí 3 meses sem chuva, o povo começa a sofrer, começa a reclamar, começa a faltar água nos nossos açudes, as plantações começam a queimar, diminuir, os preços dos mercados aumentam. E nós começamos a sofrer com apenas 3, 5 meses sem chuva. Agora nós imaginamos ali no reino de Acabe, 3 anos e meio sem chuva. Agora vocês imaginam o que aconteceu ali? O castigo que caiu sobre aquele reino, que caiu sobre aquela nação, o castigo, o juízo que caiu, por causa que ele estava numa desobediência a Deus. Veja, ele estava numa desobediência a Deus. Deus, ele é maravilhoso. Ele é maravilhoso para aqueles que o amam, para aqueles que obedecem. Mas ele é castigo para os desobedientes. Deus, para ser justo, ele teve que julgar aquela nação, teve que trazer as pragas sobre aquela nação. Veja, Acabe reinava em Israel, na época, e sobre Israel, ele foi o mais ímpio de todos os reis de Israel. Acabe foi o homem mais perverso que existiu. O homem que deveria de temer a Deus, obedecer a Deus. O homem que deveria de fazer a vontade de Deus, que ele era de Israel, foi o homem mais perverso que pôde se existir no reino de Israel. Nunca houve um rei tão ímpio quanto Acabe, pois eles tendo sido instruídos e sabendo que não estava certo. Veja, ele sabia, Acabe, que ele não estava certo com Deus, mesmo sabendo que não estava certo com Deus, ele continuou a sua perversão, ele continuou a sua incredulidade, ele continuou com seus pecados, mesmo sabendo que ele estava errado. Agora o pecado ele traz uma seca. Agora nós vamos tomar isso para o lado espiritual. O pecado ele traz seca. A pessoa que vive o pecado, quando ele vive em desobediência a Deus, isso traz uma seca na vida dele. E quando isso causa uma seca, esse indivíduo, essa pessoa passa a buscar água numa cisterna rota, porque a seca caiu. A pessoa que está em pecado, ela é uma pessoa triste, seu semblante é caído, tudo que ele faz não prospera, tudo dá errado para ele. O pecado ele traz enfermidade,
ele traz tristeza, ele traz desavença no lar, ele traz separações de casais. Eu não quero dizer que todos que estão doentes por causa do pecado. Não estou dizendo isso. Mas muitas pessoas estão doentes, estão enfermas por causa de pecado, por causa de erros na sua vida. Porque sabe que está agindo certo e agindo errado e continua agindo errado. Isso muitas das vezes traz enfermidade, pecado dentro dos lares, que deveria de ser confessado, que deveria de ser consertado, mães com filhas, filhos com pai, irmão com irmão, que deveria pecar dentro dos lares, que deveria de ser consertado, que não é consertado, isso traz enfermidade. O marido tem que confessar para a esposa aquilo que ele errou, a esposa tem que consertar com o marido, confessar aquilo que ela errou, os filhos com os pais, para que haja perdão. Aí a enfermidade vai embora, a enfermidade sai depois de um acerto. Eu tenho experiência disso que estou falando dentro da minha casa. Eu tenho essa experiência. Enquanto as coisas não consertou, enquanto não houve perdão, não houve amor, as coisas não se encaminharam. Tem que ser assim, meu irmão. Nós sabemos que está errado, nós não podemos continuar com erro. Não podemos de maneira nenhuma. Toda a nossa vida errada, todos os nossos erros, nós temos que levar a Deus em oração e súplica diante de Deus. Vai a Deus em oração. Irmão, irmã, você não está dando conta de vencer esse seu problema. Você não está conseguindo vencer este pecado. E não vai dar conta mesmo. Então você precisa de buscar a Deus. Você tem que buscar a Deus em oração, em súplica, em clamor diante de Deus, para que Deus possa te perdoar, para que Deus possa te dar graça, que Deus te perdoa e te liberta. Mas nós temos que ir ao libertador. Jesus disse: se o Filho vos libertar, verdadeiramente vos serás livre. Jesus perdoa o seu pecado e te liberta. Jesus perdoou o pecado de Maria Madalena e perdoou e libertou ela de 7 demônios. Então nós precisamos ter um exame na nossa vida, examinar a nossa vida, examinar o nosso lar, para ver se tudo está certo, para que nós possamos ir a Deus, para que as bênçãos, os refrigérios do Senhor, a sua misericórdia venha sobre nós, venha sobre o nosso lar, nossos filhos sendo abençoados, as nossas vidas. Por isso o marido tem que consertar com a esposa, a esposa com o marido, os filhos. Tem que haver um acerto. Falhou, veja, sabendo que estava certo, que não estava certo. Acabe sabia que ele estava errado, mas continuou com o seu errado. E aquilo trouxe essa fome. Então o que acontece? O pecado é trazer fome, trazer seca na sua vida. Você vive uma vida triste, angustiada. Você não tem graça para vencer um pecado. Parece que está tudo seco. Você olha assim, parece que Deus está distante de você. Parece que Deus está tão longe. Você precisa de Deus. Seu coração está sedento. Está sedento por água. Está sedento por graça. Está sedento pela palavra. Para ser libertado. Muitas das vezes a desobediência causa isso. Eu estou falando para você, irmão, aquilo que eu já passei. As minhas mensagens
de testemunho da minha vida. Eu já passei por isso. Já passei por essas circunstâncias todas. Até que eu fui a Deus. Eu busquei a Deus para ser perdoado e libertado. Hoje eu estou livre. Deus tem me ajudado, me abençoado. Por isso que eu estou aqui. Veja, falhou ao continuar desagradando a Deus, mesmo sabendo que estava errado. Ele continuou sabendo que estava errado. Pessoas que saíram do nosso meio, que estão pregando o evangelho, está pregando essa terceira etapa, mas está sabendo que está errado. Está sabendo que está errado, mas continua assim mesmo. Eles querem continuar errado assim mesmo. Não querem se consertar. É uma hora triste. Nós precisamos sentar, estar na presença de Deus, para refletir as nossas vidas, fazer o resumo da nossa vida, se humilhar diante de Deus. Muitas das vezes nós precisamos disso, de se humilhar diante de Deus, para que Deus tenha misericórdia de nós. Nós não estamos aqui nessa terceira puxada por brincadeira. É minha vida que está em jogo. É meu rapto, é minha salvação que está em jogo. Eu tenho que ter uma vida vivida. Eu tenho que ter uma vida de temor diante de Deus. Eu tenho que temer a Deus. Eu preciso ser humilde diante de Deus. Eu tenho que operar a minha salvação. Tem gente que não opera nem a salvação dele, quer operar a salvação dos outros. Nós precisamos de se humilhar diante de Deus, estar a sós com Deus. Se puder, levantar de madrugada, deixando a esposa dormindo, o marido dormindo, e poder estar ali um tempo com Deus. E se orar, como diz o profeta, até que aquele refrigério venha sobre a sua alma, que aquela presença maravilhosa de Jesus entre na sua alma, no seu coração. No outro dia você levanta, você está tão gostoso, tão leve, aquela presença maravilhosa desse divino companheiro, do Senhor Jesus Cristo dentro da sua alma. Você não vai ter tempo de falar de vida de ninguém. Você não vai falar sobre vida de ninguém, você vai orar por ele. Você vai clamar pelos seus inimigos. Você vai clamar pelaquela pessoa que você ia falar dele. A sua atitude muda. Você vai passar a orar por ele, é clamar a Deus por ele. O seu coração vai ser envolvido com o amor de Deus. E você vai andar na presença de Deus. Você vai passear com Deus. Você já sentiu isso alguma vez? Você já sentiu isso alguma vez? Você está caminhando com Deus. Você está passeando com Deus. Naquela atmosfera maravilhosa. Quando você está dentro do seu carro, você nota ali a presença do anjo do Senhor. O seu coração rejubila. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe. Pastor João Bispo dos Santos está nos assistindo. Deus te abençoe, meu irmão. Continue nos assistindo. Deus te ajude. Aleluia. Esta hora que nós estamos vivendo, irmão. Que hora maravilhosa. É hora do rapto.
É hora da nossa partida, da nossa transformação. Eu não tenho que ficar preocupando com mais nada, não. Eu tenho que operar isso na minha vida. Eu tenho que buscar mais de Deus na minha vida. Eu preciso de buscar uma porção dobrada do Espírito Santo comigo. Eu preciso buscar mais de Deus, uma porção dobrada do Espírito Santo, ser cheio do Espírito Santo e guiado por Ele. Aí é gozo, longanimidade, paz, mansidão, temperança. Esse é o fruto do Espírito Santo. Paz, mansidão, temperança, longanimidade, amor. Esse é o fruto de uma pessoa que está cheia do Espírito Santo. Eu não posso tomar esse púlpito aqui para falar de vida de ninguém. Eu tenho que falar ao seu favor, irmão. Eu tenho que levar a bênção para você. Você possa ser abençoado com a minha palavra, com essa mensagem. Isso é maravilhoso. Isso é muito tremendo. Aleluia. Vamos continuar aqui. Continuar aqui mais um pouco. Isso aqui é muito vasto. Muitas das vezes as minhas mensagens elas demoram muito. Passa de 1 hora e meia. Mas aquilo vai nos envolvendo nessa graça, nessa atmosfera tão maravilhosa, que quando nós olhamos no relógio, a hora já foi, né? E Paulo teve uma certa feita que ele pregou tanto até as madrugadas, que um irmão caiu lá do segundo ou terceiro terraço, e ele teve que descer lá embaixo para ressuscitar ele. Irmão Branham entrava até mesmo noite adentro pregando. Nós é desse jeito, era à medida que o Espírito Santo vem, que essa atmosfera, isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso quando Deus entra em cena. Aleluia. Vamos continuar aqui falando sobre Acabe, né? Acabe sabendo que não estava certo. Acabe sabia que não estava certo. Ele era um homem que deveria de fazer certo. Ele era um homem que deveria de seguir aquele rebanho, aquele povo de Israel de uma maneira certa. Mas ele não estava fazendo certo. Ele continuou fazendo errado. E a praga caiu, a seca apareceu, a fome caiu, suas lavouras parou de produzir, seus gados morreram, seus rios secaram. E mesmo assim, ele continuou sendo errado, não se consertou. Que coisa tremenda, não tem temor de Deus. A pessoa sabe que está errado, sabe que está agindo errado. O Espírito Santo já advertiu ele, mas ele continua da mesma maneira. Ele não conserta, seus poços já secou. Não tem mais nem mensagem. Não tem mensagem para abençoar mais o povo. O povo está triste, o povo está faminto, o povo está sedento. E se não tiver mensagem para a igreja, muitos pastores vão ver a sua jovem em prostituição, vidas caídas. O povo precisa de alimento. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. O povo quer alimentação. O povo quer suprir da palavra de Deus. Nós temos que trazer mensagem que preenche o coração do homem, que ajuda essa irmã a redimir, que ajuda esse irmão a redimir, que ajuda esse irmão a se libertar do pecado. Mensagem que não traz efeito, que não traz fruto, não resolve nada. Não resolve mensagem desse jeito. Nós temos que trazer alimento para o povo, alimento para o rebanho. Dessa irmã que saiu da sua casa para ir à igreja e dizer: eu vou ali para ouvir a palavra de Deus, para ouvir Deus falar comigo. Chega na igreja, o pastor não tem mensagem. Ela entra vazia e sai vazia.
Não adiantou nada. Deus não falou com ela. Ela entrou vazia, são vazia. Porque o pastor não trouxe uma mensagem que pudesse redimir ela, pudesse ajudar ela. Ela chegou sedenta, precisando de uma palavra. Aleluia. Falou ele continuou desagradando a Deus. Acabe continuou desagradando. Muitas pessoas, Deus fala com ele, mas ele continua errado, continua desagradando a Deus. Irmão, você quer falar para mim que Deus não falou com você já? Você quer falar que Deus já não falou com você e você passou por cima do que Deus falou? Em tudo que fazia, embora possuísse um grande sistema militar e as pessoas tivessem prosperado muito sobre o seu reino, é isso que acontece, irmão. O que acontece é isso. Muitas das vezes a pessoa fica muito próspera, ela prospera demais, tem seu carro novo, tem sua casa nova, tem seu emprego bom, tem sua mesa farta, e está errado, e não quer nem saber. Ele tinha seu reino, próspero seu reino de Acabe, e ainda assim não se pôde desagradar a Deus, e não se pôde desagradar a Deus, e esperar passar impune por muito tempo. Nós pensamos que vamos desagradar a Deus e vai ficar impune por muito tempo. Saiba de uma coisa, irmão, a seca está vindo, a chuva vai parar. Vai chegar uma hora, você está desagradando a Deus, o juízo vai cair. Fica sabendo disso. Deus não poupou o reino de Acabe, Deus não poupou Israel. Você acha que Deus vai poupar você? Conserta-te, endireita enquanto é tempo. Desperta tu que dorme agora enquanto é tempo. Conserta a sua vida. Humilha-se diante de Deus. Vai lá, seja simples diante de Deus. Peça, bata no seu peito, irmão. Clama por misericórdia. Então, em seu casamento, em vez de casar entre seus próprios povos, casar entre seu próprio povo, ele foi e se casou com uma pecadora, uma idólatra, uma adoração de ídolo. Oh, meu Deus! Irmão, queira vocês gostar de mim ou não, se vocês não gostar de mim e me deixar de lado, eu falarei a verdade. Eu vou continuar falando essa verdade. Importa eu agradar a Deus do que eu agradar o homem. Se o homem não está gostando de mim, Deus está gostando. Deus quer um homem que fala a verdade, que se humilha diante dele, possa ser uma ferramenta que ele possa usar. Eu posso ficar sozinho, mas eu falo a verdade. Mulher pecadora, idólatra, adoradora de ídolo. Ele casou-se com Jezabel e ela não era crente. Moça, rapaz, você não deve casar com descrente em circunstância nenhuma, diz o profeta.
Você não deve fazer isso. Nós temos que lidar dentro do nosso próprio povo. Tudo que nós temos que tratar é dentro do nosso próprio povo. Nós não podemos sair dessa família brana. Nós temos que estar neste companheirismo. Tudo que nós precisamos está neste companheirismo. Nós não precisamos de buscar nada lá fora. Nós não temos nada lá fora, não. Não tem nada lá fora que nos interessa. Não tem pregador lá fora que nos interessa. Por mais teórico que ele seja, por mais educado que ele seja, nós não precisamos, não. Nós temos a mensagem de João, a mensagem de Apocalipse 10, de 1 a 8. Se nós precisamos de uma mensagem, se nós precisamos de um conselho, se nós precisamos de um consolo, se nós precisamos de bênção, é só apertar o play do pastor Osmar, no seu carro, na sua casa, no seu trabalho, na rua, ouvir o pastor. Como é maravilhoso ouvir ele, como eu gosto de ouvir ele, o pastor Osmar, eu gosto de ouvir ele. É maravilhoso, ele fala, aquilo entra na minha alma, aquilo entra no meu coração, é aquela mensagem ungida, inspirada, santa. Ouvindo ele, eu tenho conselho, eu tenho gozo na alma. Eu não preciso ouvir ninguém, nem um pastor fora dessa mensagem. Ouvir pastor fora dessa mensagem, eu não preciso disso. Tudo que eu preciso está aqui dentro dessa mensagem da hora. Tudo que eu preciso. Você vai lá na internet, não sei quantos vídeos que ele pregou. Nós só temos que ouvir essas mensagens. Não é buscar nada lá de fora, buscar algo errado lá de fora. Não, não é isso. O crente jamais deve se casar com o incrédulo, sob circunstância alguma. Deve sempre se casar com o crente. Está vendo? Todas as nossos companheirismos, toda a nossa união está dentro dessa mensagem. Nós não precisamos de mais nada, não. Depois que eu passei a crer na mensagem da hora, nada mais disso aí não me interessa. Tudo que eu preciso está dentro da mensagem de João. Aleluia. Agora observe. Isso é mais sério do que nós possamos pensar. Vamos caminhar. Até mesmo Satanás, nosso grande adversário, é tão astuto que às vezes coloca até a igreja antes de Deus. Agora eu quero entrar aqui no assunto. Isso aqui é tremendo, mas eu tenho que falar. Você pode ser se eu não concordo com o irmão. Você tem direito de discordar, tudo bem. Você tem direito de discordar comigo, não tem importância nenhuma. Não tem. E não é porque você vai discordar comigo que eu vou ser seu inimigo, não. Nem vou virar a cara com você, não. Você tem direito de discordar de mim. Tem. Como eu também tenho direito de discordar de você. O profeta diz que nós temos esse direito. Mas não tem direito de torcer a cara com você, não. Não, nós vamos continuar amigos, vamos continuar juntos da mesma maneira. Certo? Até mesmo Satanás, nosso grande adversário, é tão astuto que às vezes coloca até a igreja antes de Deus. Pode ser que você tenha uma grande igreja, pode ser um grande edifício, ou pode ser um grande denominação, e repetido, pode ser uma grande congregação, mas não deixe nada
Observe, não deixe nada vir antes de Deus em seu coração. Qualquer coisa que você coloca antes de Deus e um ídolo, é um ídolo. Observe isso. Tudo que você coloca diante de você e Deus é um ídolo. Você não pode fazer isso. Não pode ter nada, nada, nada entre você e Deus. E nós vemos que tem pessoas dentro da mensagem que está colocando alguma coisa entre ele e Deus e adorando um ídolo. Dentro da mensagem da terceira puxada, eu preguei perdão, acho que eu engasguei com a água aqui. Veja, perdão, veja, eu preguei domingo passado. Se alguém não teve acesso a esse vídeo de domingo passado, assiste a mensagem que eu preguei domingo passado. O princípio e o fim da dispensação gentílica. O profeta disse que como o reino gentil ou a dispensação gentílica, como queira, começou na Babilônia com o rei Nabucodonosor, ela também vai terminar da mesma maneira. Observe que é a mensagem do profeta, o princípio e o fim da dispensação gentílica. Agora, acho que, se eu não me engano, acho que é a partir do parágrafo 80. Espera aí, agora vamos falar. Qual foi a maneira que começou o reino de gentios? Eu sei que isso é forte, mas eu tenho que trazer. Eu não sou meio covarde. Eu falo e a verdade não tem medo de falar a verdade. Estou falando isso para o seu próprio bem, porque eu te amo, meu irmão. Eu quero que você desperta. De qual foi a maneira que começou o reino de gentios? Foi com a adoração à imagem. Observe, adoração à imagem de quem? Do rei Nabucodonosor? Não. O profeta disse que o reino dos gentios começou com a adoração de uma imagem de um homem santo e justo. Observe, um homem santo e justo. Não era de um pecador, não. Era um homem santo e justo, que era Daniel. Aquela estátua era a estátua de Daniel. Observe. Mas como lá houve 4 jovens hebreus, que mesmo a adoração forçada, eles não adoraram essa imagem. No reino de Acabe, nos 400 profetas de Baal, quando estava adorando a Baal, teve 7.000 que não adorou a Baal. Sempre Deus tem um povo posicionado, sempre tem um povo que adora somente a Ele, tem um povo que sabe o que está fazendo. E hoje, Deus tem um povo que somente adora a Deus. Agora observe, lá atrás, começou com a adoração de um homem santo e justo, e vai terminar, diz o profeta. Você crê no profeta? Você crê que o que o profeta falou é verdade? Você crê na mensagem? O profeta disse, e vai terminar da mesma maneira. Começou com a adoração de uma imagem de um homem santo e justo, vai terminar com a adoração de uma imagem de um homem santo e justo.
E agora, você, o leitor da mensagem, você, o leitor da Bíblia, das mensagens, você vai saber agora que nós estamos bem aqui no fim. Agora é o fim dos gentios, é agora. O profeta nos mostra que o fim dos gentios é agora. Está terminando agora o fim dos gentios. As mensagens já foi pregada, Apocalipse 10, de 1 a 11 já foi pregado, João já reprofetizou, o pastor Osmar já se foi. Agora é o fim. É agora, irmão, é agora que a adoração de uma imagem de um homem santo e justo, é agora que o profeta falou. Deixa eu concluir isso para você. Não é na grande tribulação não, tá? Certo? Porque, olha, quando essa noiva se levantar, no arrebatamento, o evangelho volta para os judeus. O profeta diz que 3 anos e meio agora, depois do rapto, Deus estaria tratando com Israel, trazendo o evangelho a Israel, através das suas 2 testemunhas. Certo? Então terminou o tempo dos gentios. Entra agora o tempo de Israel reconhecer o seu Messias, os 3 anos e meio para a chamada de Israel, a lamentação de Israel. Vai chegar essa hora agora, observe, vai estar voltando lá. Então, quando entra o período dos judeus, que 3 anos e meio, para a chamada dos judeus, dos 144 mil, o povo gentil entra no período da grande tribulação. E essa imagem adorada, no tempo da grande tribulação, não é adoração de um homem santo. Não é. Lá é adoração à imagem à besta. É o concílio ecumênico que faz a imagem à besta. E eles adoram a imagem dessa besta. Não é adoração de um homem santo, é adoração da imagem à besta. E o Papa ali, e nunca foi, nunca será um homem santo e justo. Nunca foi e nunca será. Agora observe isso agora. Eles estarão adorando a imagem à besta. Adoração ao concílio, ao poder eclesiástico. Ou adoração à besta. Não é um homem santo e justo. A besta. A besta é o poder ecumênico. É o poder eclesiástico. Porque naquela hora, naquele tempo, o diabo descerá na terra. Ele se encarnará nesse homem. Ai, ai, ai. 3 ai, é o máximo dor. Período da dor. Ele estará encarnado nesse homem. E ali ele nunca será um homem santo e justo, porque ele nunca foi. E nunca será. É adoração à imagem à besta no período da grande tribulação. Mas o que o profeta está falando ali? Leia lá. Princípio e fim da dispensação gentil para 50 gente. Vê lá. Agora, essa adoração da imagem de um homem santo. A imagem de um homem santo. Meu irmão, se você gosta ou não, esse homem santo é o pastor Osmar Rodrigues Costa. Não cai de costa não. Não precisa assustar não. É o pastor Osmar Rodrigues Costa. E nós estamos vendo pessoas, pastores, irmãos, adorando a imagem de um homem. Que é a imagem do pastor Osmar Rodrigues Costa. Adorando essa imagem. Que o profeta disse que vai terminar desse jeito. Está vendo isso?
Isso é o que está acontecendo agora. Adoradores da imagem de um homem santo justo, que é o pastor Osmar. Não consegue fazer nada se não tiver com o pastor Osmar. Tudo que vai fazer tem que ter o pastor Osmar. Não estou falando a mensagem de João, não. Não me interprete mal. Eu não estou falando da mensagem de João. Estou falando da pessoa, do físico do pastor Osmar, que já está descansando em Deus. Mas fizeram a imagem dele. É incrível. Tudo quanto é foto que parece, o pastor Osmar tem que estar junto. Se não tiver o pastor Osmar ali de lado, não tá bom. Tudo quanto há, só fala do pastor Osmar. Só. Adorando a imagem de um homem. Eu não vou falar mais aqui, não. Se eu for mais profundo aqui, vai ficar muito forte. Eu não quero mais. Mas já vai dar para você entender isso. E muitos vão perder o rato por causa disso. Adorando a imagem de um homem santo e justo, que é o pastor Osmar. E isso se torna um ídolo. Adoradores de ídolo. Eu só tirei uma foto com o pastor Osmar. Só uma. Naquele dia, naquele último domingo, do dia de ano, que ele tirou a foto com a igreja, eu pareço lá pegando na mão dele. Assim, ó. Em cima da cadeira. É a única foto que eu tirei com o pastor Osmar. Nunca postei uma foto minha junto com o pastor Osmar. Agora eu te falo um negócio. Eu duvido que existe alguém dentro dessa mensagem que crê mais no pastor Osmar do que eu. Pode ter igual. Pode ter igual. Mas mais do que eu. Ninguém crê mais na mensagem do pastor Osmar. Na mensagem que ele pregou. Mas nunca tirei uma foto com ele. Nunca publiquei uma foto com ele. Mas sempre estou falando desse ministério. Do ministério de João. Porque João é o ministério da noiva. Por isso o povo agora se idolatrou com o homem. A imagem de um homem. Tudo quanto há tem que ter o pastor Osmar Rodrigo Costa. Se vai trocar, fazer uma imagem, uma foto, tem que estar ali. Se vai publicar uma coisa, tem que estar ali. Misericórdia, irmão. Você acha que Deus vai deixar impune essas coisas? Pessoas agarradas no homem. Nós temos que pegar na mensagem que ele deixou. A mensagem que ele deixou é Deus. E eu creio nela. E acho maravilhosa. Tudo que eu preciso está ali. Eu amo essa mensagem. Eu adoro Deus nessa mensagem de João. Mas não idolatra o homem. Não idolatra a pessoa. Por isso que eu vivo a minha vida diante de Deus. Eu amo vocês todos. Eu amo vocês todos, mas eu tenho que falar a verdade aqui. O profeta disse que isso iria acabar, essa dispensação gentílica, com a adoração da imagem de um homem santo e justo. Se não for o pastor Osmar, me fala qual que é então. Eu quero saber. Irmão, endireita. Acorda enquanto é dia. Enquanto é cedo. Acorda, seus apóstatas. Volta enquanto é cedo. O pastor Osmar disse que um apóstata não é um perdido. Ele não é um perdido. Ele pode voltar. Oh, apóstata dessa mensagem, há tempo de você voltar. Creia na mensagem de uma só pessoa. Veja o que o pastor Osmar pregou. Ele sempre foi contra isso. Eu tenho que pregar a verdade, meu irmão. Se você não gosta de mim, se você não gosta de mim, há alguém que gosta de mim. Esse é o bendito Senhor Jesus Cristo. Mas eu tenho que falar isso.
eu tenho que falar isso. Após a partida do pastor Osmar, eu tenho que falar isso. Não pude falar enquanto ele estava vivo, mas já estava predenciando esse espírito de adoração da imagem de um homem só, o homem santo. Já tinha predenciado isso, mas quando ele estava vivo eu não pude falar, não pude pregar, mas agora ele se foi. E Deus me dá essa mensagem para trazer. Se não gostar de mim, não tem problema. Tem um que vai gostar de mim. E eu estou tão feliz por agradar a ele. Eu falo essa verdade. Eu sei que isso dói. Uma injeção de bezetacil dói. É terrível. Mas o seu efeito depois, os seus efeitos depois, isso te cura, meu irmão. Se arrependa. Entra para o seu quarto, meu irmão. Tem um momento junto com Deus. Tem um companheirismo com Deus. Fala com Deus. Peça perdão. Há tempo ainda. Ainda é tempo. Mais um pouquinho de tempo. Mais um pouquinho de tempo. Isso não será mais. Ainda é tempo de você se arrepender. Oh, meu Deus. E essas pessoas sabiam que não eram espirituais, como acostumava ser sob o reinado de outro rei. Eles viram que tinha mudado. Eles viram que já tinha se pervertido, que eles não eram mais o mesmo. E achavam que só porque era uma nação religiosa não estaria bem. Deixa eu te falar. Tem muita gente que diz eu sou da família Brana. Eu creio nos trovões revelados. Eu creio no novo nome. Eu creio na mensagem da sua pessoa. O pastor Osmar falou isso. Isso muitas das vezes vem do natural, do intelecto. O pastor Osmar disse que muita gente que processa isso não desceu para o coração. Ele falou isso. Você que ouve a mensagem do pastor Osmar, você sabe que ele falou isso. Não é só porque está na família Brana, está tudo bem. O filho pode nascer numa família e não ser herdeiro. O Brana falou isso, o profeta falou isso. Você pode nascer numa família e não ser herdeiro. Porque você não passou pelo teste. Tem um teste. Você vai ser testado. Você está sendo testado. E você é provado. Até que você possa ser provado. Para receber esta herança. Senão você não tem herança nenhuma. Aquela mensagem que Jesus pregou sobre Mateus 5, os mansos herdarão a terra, você não terá esse título de propriedade para povoar a terra. Não é só porque você diz que faz parte da família Brana. Isso muitas das vezes está aqui no seu intelecto. Deixa isso descer no seu coração. O profeta pregou uma mensagem titulada Creia de Coração. Eles acharam que por ser uma família, uma nação religiosa, eleita, estava tudo bem. Você acha, só porque pertence ao tabernáculo Brana, diz que faz parte da família Brana, está tudo bem? Você acha que está? Jesus disse, pelos frutos vos conhecereis. É pelos frutos, pelas suas atitudes, pelos seus comportamentos, você será conhecido. Não, ninguém se engana a Deus, não. Deus conhece os seus frutos
pelos frutos vos conhecereis. É assim que também chegamos a essa condição. E é assim, o profeta diz que nós chegamos a essa condição, dizendo que é, mas isso só está no intelecto. Isso tem que vir no coração, irmão. Eu creio nessa mensagem de coração. Eu creio de coração. Não adianta ninguém falar mal de mim, não. Fala mal de mim do jeito que quiser. Isso não me importa. Eu creio de coração. O importante é a minha vida com Deus. Não é o que o povo fala de mim. Não é fácil trazer isso nessa hora. Tem que ter pastor corajoso. Nós muitas das vezes temos pastor covarde, quer pregar coisas leves para a sua igreja, sopinha. A igreja está desnutrida, a igreja está passando fome, está sedenta, que não tem uma palavra de redenção, de redimir, não tem uma palavra de graça para ajudar esse irmão, essa irmã necessitada. Nós temos que estar próximo de Deus. Eu disse, ele tem que fazer logo para ser justo. Deus vai, ele disse, irmão, está sempre condenado. Onde é que eu parei aqui? Então, vamos voltar aqui. Acho que eu adiantei aqui. Há alguns meses, eu estava conversando com um excelente amigo meu. Ele disse, irmão, Brana, creio que o irmão aperta demais os Estados Unidos. Ele disse, irmão, está sempre condenando o pecado. E como Deus vai punir essa nação? Irmão, me mostra na Bíblia aonde que foi que houve um mensageiro, um profeta, que não pegou duro contra o pecado. Me mostra. Agora, o último agora, o pastor Osmar, em suas mensagens, ele pregou duro contra o pecado. Ele pregou duro contra o pecado. E nós estamos tendo pastores frouxos no púlpito, que não está pregando mais contra o pecado. Nós temos que ter pastor corajoso para pregar contra o pecado. Pessoas estão incomodadas dentro da igreja. Pastor não prega mais contra o pecado. Essas mensagens bem light, que não traz libertação nenhuma. Nós temos que pregar revelação e redenção. Nós temos que ensinar o povo a redimir. Deus tem que pregar contra o pecado para ser justo. Você tem que mexer com a sua igreja? Ou a igreja está acomodada? Irmão, está tudo bem. Está tudo bem. Pregue contra o pecado. Fale. Se você, pastor, não falar, Deus vai te cobrar isso lá no final. Fica sabendo que Deus vai te cobrar isso. Você está na frente da igreja, você é a porta da igreja, você é a boia da caixa d'água. Se você não pregar contra o pecado na sua igreja, Deus vai te cobrar, porque você não falou. Tímidos, covardes, seu rebanho precisa de você. Essa irmã está indo na igreja para ouvir uma palavra de redenção, de conforto, de graça, para ela prosseguir.
Ele disse, mas irmão Brana, os irmãos se esqueceram de que essa nação foi fundada com a base nas escrituras, e o nosso antepassado vieram aqui, e Deus nos deu esta herança, e somos uma nação religiosa. Começaram a falar com o profeta sobre os Estados Unidos. Mas também desse jeito. Nós estamos aqui, ó, nós somos religiosos, viemos aqui, ó, estamos nessa mensagem, somos religiosos. Você tem esses argumentos diante de Deus, esses argumentos baratos diante de Deus. É porque eu sou da família Brana, porque eu creio na mensagem de um só homem, mas quando vai para o testemunho, não tem nada. Se arrependa, irmão. E eu disse, isso é verdade, tudo isso, e as pessoas não fazem ideia do que quanto valorizo esta nação, diz o irmão Brana. Mas veja, meu irmão, Israel também foi escolhido por Deus, e ele lhe enviou um profeta e grandes homens, mas Deus não pôde tolerar o pecado. Ele fez Israel colher cada grão que semeou. Ó Tabernáculo Brana, Deus não vai tolerar pecado, nem no físico, no natural, e nem no espiritual. É hora, vamos passar uma peneira, irmão. Vamos colocar a nossa vida em ordem. Vamos agora reparar o nosso altar, que talvez está danificado, está quebrado. Os profetas de Baal quebraram, falsos profetas quebraram o nosso altar, pregando mentira, pregando ismo, falsa doutrina. Vamos reparar o nosso altar agora. Vamos colocar a nossa vida em ordem. Ele fez colher cada grão que semeou. Aquele pecado de Acabe. Houve uma condenação, houve um julgamento, houve um esfriamento, a terra se esqueceu, aqueceu, houve fome, seus gados morreram. Nós que estamos em pecado, vamos estar na mesma condição. Fracos, seco, não tem mais fruto nenhum, não tem mais. Acostumamos. Irmão, humilha-te diante de Deus. Tenha uma intimidade com Deus. Peça a Deus para te ajudar. Moça, peça a Deus para te ajudar, te dar graça, para você não cortar mais seu cabelo, não usar sua roupa curta. Irmão, peça a Deus para te dar graça, para você não ficar cobiçando mulheres, jogando seu jogo de baralho, bebendo seu drink. Peça a Deus para te ajudar, para te perdoar, para te libertar. Você nunca mais voltará a isso. Faça como nem Jacó, vai ao vale de Nabote, luta com Deus. Nem que você saia dali com a perna seca, aqui, mancando. Você tem que ter uma experiência pessoal com Deus. Ele fez Israel colher o que semeou, e fará com que colhamos o que semeamos. Você que está semeando aí, ó, talvez até desengórdia, contenda, pecado. Nós lemos lá, olha, veja lá, tudo que o homem plantar, ele colherá. Você vai ter sua colheita. Você acha que Deus vai deixar vocês impunes? Fica tranquilo. Você que não quer consertar, não quer se endireitar, fica sabendo que isso cairá sobre você.
se você não se endireitar, não tomar a sua posição. Pastores, se você não endireitar, se você não posicionar, você vai ver o que vai acontecer. Deus não perdoou Israel. Deus não vai perdoar esse povo. Ele não faz exceção de pessoa. Não. Não faz não, irmão. Não faz exceção de pessoa, não. Deus vai tratar com todos. Por isso, irmão, que o rato, o irmão Brando disse que será 1 em 1 milhão. 1 em 1 milhão. Mas que você seja um deste 1 milhão. Não vai ser muito não. Porque os verdadeiros crentes já está posicionado. Por isso que no começo da minha mensagem eu falei sobre 3 fases da vida cristã. 3 etapas. Justificação, santificação, batismo pelo Espírito Santo. Tem uns que está na justificação. Está vindo pela justificação. Ele precisa de entrar na santificação. Quem está na santificação precisa de entrar no batismo com o Espírito Santo. Não é a igreja toda que entra de uma vez, é cada um que vai entrando. E na hora que esse último membro deste corpo, da noiva, entrar, nós vamos sair daqui. E chegamos a ponto de pensar que é por estarmos descansados sobre o que nossos antepassados fizeram, ou sobre o que os grandes fundadores da nossa igreja, ou que grandes sacrifícios deles foi para Deus. Você fala assim, eu estou descansado no que o pastor Osmar pregou, eu estou descansado no que Brana pregou. Faz bem você fazer isso. Mas se você, não é eles, mas se você não tiver descansado, não vai adiantar nada. Você tem que posicionar. O que está bem? O profeta disse, você vai descansar no que eles pregou? O que eles fez está bem, diz o profeta. E é muito valoroso. É bom. Mas não podemos descansar. Salvação é a partir do que eles fizeram. A salvação é um assunto individual entre cada pessoa e Deus. Pronto. Você entendeu isso agora? Eles foi bom? Maravilhoso. Nós temos que descansar naquilo, tem. Mas a salvação é individual. É individual entre você e Deus. Não nossa nação, nossa igreja, mas nós mesmos, diante de Deus, nós respondemos por isso. Nós vamos ter que responder. Cada um vai ter que responder diante de Deus. Não vai escorar em ninguém para você ir, que você não vai não. Chegou-se a um ponto em que nossos pais, que mesmo entre as pessoas mais espirituais que temos, você chega a homens e mulheres espirituais e percebe que lhe falta algo no coração. Aí, ó. Você crê no que o profeta está falando? Vamos ler outra vez? Você chega a homens e mulheres espirituais. Isso parece espiritual. Maravilha. Olha a igreja, dá o dízimo, toma ceia. Olha a igreja, espirituais, roupa comprida, cabelo comprido, homem todo arrumado. Homens e mulheres espirituais. E percebe que lhe falta algo no coração. O negócio é aqui dentro. É aqui, ó. Aqui está vazio. O coração está vazio. Não tem nada. A
pessoa mesmo percebe que ela está em falta. A pessoa mesmo percebe que ela está em falta com Deus. Temos nas últimas semanas, eu tenho analisado algumas dessas coisas e percebi isso nos homens que eu achava ser cerne. E percebi isso nos homens que eu achava ser cerne. Nós conhecemos aqui como cerne. Agora, o que é o cerne? É aquela parte de dentro do jatobá. Aquela parte que vai além da casca. É o cerne. O pau-brasil é o pau que mais tem cerne. Ele só tem uma casquinha por fora. O resto tudo é cerne. O cerne, o cupim não come. Ele não escudece. O cerne, ele é firme. O irmão Brando disse, achei que esses homens, que nós, homens, que eu achava que seria cerne. Entretanto, percebo que estão dando ênfase às coisas temporais. Pessoas do nosso meio, dos anos 20, do ano 2020, até ali, que nós, até antes, nós achávamos que era cerno no nosso meio. Era cerno. Mas não foram. Eram as coisas temporais, parece natural. Veja o que se aconteceu com eles. Nós achamos que eram homens que eram atalaias, homens firmes no nosso meio. Hoje já não é mais. Nós estávamos achando uma coisa errada. Indo por aí dizendo, Deus me dá a maior e tal. Deus dá a você estar vangloriando. Deus te deu, você está vangloriando. Grandes coisas materiais nem sempre estão na vontade de Deus. Deus faz a chuva cair sobre o justo e injusto, mas o que o mundo precisa hoje não é de uma fé fingida. Tentar iludir-se para alcançar algo e chamar isso de espiritual. Falsos. Homens fingidos. Pastores fingidos. Às vezes a fé faz grandes milagres e ainda assim não vem de um coração espiritual. Não disse nosso Senhor, muitos virão a mim naquele dia, dirão, não fiz isso e aquilo e tal nome, no teu nome, e declararei a eles, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. O que é iniquidade? É algo que você sabe que é certo e não faz. Nunca vos conheci, ele dirá. Tem gente que sabe que está errado. Sabe que tem que fazer o certo, mas não faz. Meu Deus, nossas horas já se foram. Já estou com quase 1h45. Obrigado. Acho que nós temos que encerrar por aqui, né? Nós vamos ter que encerrar por aqui. Talvez depois a gente pode continuar. Irmão, eu tenho que fazer a vontade de Deus. Eu tenho que falar o que Deus colocar na minha boca. Eu tenho que falar o que Deus colocar no meu coração para falar na minha boca. Eu não tenho que temer nada, a homem nenhum. Eu não tenho que temer ninguém. Eu vou pregar a mensagem conforme Deus colocar na minha boca, porque eu tenho a mente de Deus e Deus pode falar na minha boca. Eu não tenho que ser um covarde, me covardar, não falar. Eu estou aqui para falar a verdade. Que Deus tenha misericórdia de nós.
Amém? Deus te abençoe, meu irmão. Deus te abençoe, Deus te dê graça. Aos irmãos que nos estão nos assistindo, pastor Evair Barros, né? Deus te abençoe, pastor Evair Barros nos assistindo, o irmão Joel, né? Está nos assistindo, né? O irmão Sandro Vieira, Deus, que eu estou vendo aqui na tela, irmão. E lá, outros que irão ver essa mensagem, Deus te abençoe, Deus te dê graça. Para pensar nisso. E vamos tomar uma posição enquanto é hora, é tempo. Isso é uma advertência. É hora de nós tomar tempo. Nós estamos num dia chamado hoje. E se hoje, diz a palavra, ouvistes a minha voz, não endureceis os vossos corações como a provocação no deserto. Deus te abençoe. Deus te dê graça, Deus te recompense, por você ter paciência de estar comigo até aqui. Deus te ajude e te abençoe. Até domingo que vem, se Deus permitir, se Deus me der a mensagem, eu estarei de volta aqui, ou para continuar essa mensagem, ou para pregar outra mensagem, se Deus quiser. Porque eu só posso falar o que Ele mandar eu falar. Amém? Deus te abençoe, Deus te dê graça, que os enfermos sejam curados, que você seja abençoado. Em nome do Senhor Jesus. Amém.